Muito bem. Então, continuando a nossa matéria, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar os verbos. Então, nessa primeira frase, nossa vontade é que você se forme. Legal, vamos encontrar o verbo. Eu tenho um verbo aqui, ó. Eu tenho um verbo é e tenho que você se forme. Olha aqui, ó. Formar-se. Muito bem. Então, vamos identificar agora quais são as orações. Qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. Muito bem, vamos passar um traço aqui, ó. Então, vou passar um traço. Por quê? Porque eu tenho o que aqui, ó? Quando eu tenho uma conjunção integrada, eu sei que essa oração aqui, ela é subordinada. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, oração principal e oração subordinada. Agora, vamos ao esquema que nós havíamos dito. Na oração principal, o que eu tenho aqui? Tem o sujeito? Olha lá, nossa vontade é. Essa é a oração principal, certo? Esquece o resto. Vai só na oração principal. Nossa vontade é. Tem sujeito aí na oração principal? Tem o sujeito. Ah, professora, agora eu tenho sujeito na oração principal. Qual que é o sujeito? Nossa vontade. Então aqui, ó, esse nossa vontade aqui, ó, ele é o sujeito. Então eu tenho sujeito, eu tenho S. Eu tenho verbo? Sim, senão não pode ser oração. Então eu tenho S e tenho V. Agora percebam, eu tenho sujeito e tenho verbo. Que tipo de verbo é esse? É um verbo de ligação. Sim, eu tenho um sujeito e tenho um verbo de ligação. Qual que é o nome do complemento do verbo de ligação? É o predicativo do sujeito, não é mesmo? Nossa vontade é. Qual que é o predicativo? Ou seja, o que completa essa oração? Nossa vontade é que você se forme. Ou seja, percebam que a oração subordinada, ela funciona como predicativo dessa primeira oração. Então, ó, nossa vontade é, eu tenho sujeito e tenho verbo. Se eu tenho sujeito na oração principal, ela não pode ser subjetiva. E aqui, ó, se eu tenho sujeito e o verbo de ligação, o que está faltando? Só uma coisa. Então aqui, oração subordinada substantiva. Não está faltando predicativo? Então, predicativa. Sim, oração subordinada, substantiva, predicativa, porque na oração principal eu tenho sujeito e tenho verbo de ligação. Tá faltando só o predicativo. Onde está o predicativo? Tá aqui, ó. O predicativo é toda essa oração subordinada aqui. Vamos para o próximo exemplo? Olha lá. O mais importante seria que todos participassem. Então vamos lá. Verbo. Qual que é o verbo? O verbo tá aqui, ó. Seria e participassem. Qual é a oração principal? O mais importante seria. Ah, por que essa é a oração principal? Porque o que tá aqui, ó. Então, sei que essa segunda parte aqui, ó, é a minha oração subordinada. Muito bem. Continuando. A minha oração principal. Agora eu pergunto, eu tenho sujeito na oração principal? Ah, professor, eu tenho. Tenho sim, olha aqui, ó. O mais importante. Isso daqui é o sujeito. O mais importante seria. Então eu tenho sujeito e tenho verbo. Seria. É verbo? Sim. Que tipo de verbo? É verbo de ligação também, porque eu estou no verbo ser. Percebam que não importa. Aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tô aqui com o verbo ser no presente. Aqui, ó, o seria, tá? Ele é o futuro do pretérito, ok? Futuro do pretérito, ele seria. Então, assim, não importa, é verbo ser, é verbo de ligação. Então, o que está faltando? Se eu tenho sujeito e tenho verbo, está faltando apenas o predicativo. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa. Muito bem.
Continuando, gente, vamos seguir o mesmíssimo exemplo, tá? Vamos seguir a mesma lógica. A alegria dos pais será que o filho seja feliz. Então, ó, vamos separar as orações, porque eu tenho aqui o será e tenho o verbo ser aqui também. Então, olha só, dois verbos ser. Aqui será. Será é futuro, mas é o verbo ser. Verbo ser, verbo de ligação. Então, sei que aqui é a oração principal. Que o filho seja feliz. Então, o que eu tenho? Tem sujeito na oração principal? Primeira pergunta sempre. Tem sujeito na oração principal? Sim, professor, aqui, ó. A alegria dos pais. Então, se eu tenho sujeito, tenho o verbo. O será, como nós já dissemos, é verbo de ligação. Então, eu tenho sujeito e tenho o verbo de ligação aqui. Verbo de ligação. O que está faltando? Está faltando o predicativo. Nesse caso, isso daqui será uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Então, qual que é o esquema? O esquema é assim, você saber quais são os elementos da oração. Que toda oração ela precisa ter um sujeito, um verbo e um complemento. Você precisa saber o que é sujeito e, nesse caso, você também precisa saber o que é verbo de ligação. Se está faltando sujeito na oração principal, ela vai ser subjetiva. Se eu tiver um verbo de ligação, só tiver o sujeito e um verbo de ligação na oração principal, então significa que a oração subordinada ela será predicativa. Ok? Então, vamos ver aqui, testar o nosso conhecimento. Então, dissemos que para que haja uma oração subordinada substantiva, é necessário que haja um período composto, certo? Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Era esperado aumento salarial. E agora? Era esperado. Vamos ver o verbo aqui, ó. Era esperado. E isso daqui é uma coisa só. É uma locução verbal. Aumento salarial. Tem o período composto aí? Não tenho. Tem um período simples. Como que eu transformo isso em oração subordinada? Para que haja oração subordinada, é necessário que haja uma conjunção integrada. Então, para eu transformar esse período simples em período composto e, sobretudo, em oração subordinada substantiva, eu tenho que colocar aí uma conjunção integrada. Como que eu faço isso, professor? Fácil. Olha lá. Era esperado aumento salarial. Vou colocar aqui, ó. Era esperado que houvesse aumento salarial. Olha lá. Coloquei uma conjunção integrada e adicionei um verbo. Transformei em período composto e, sobretudo, transformei em oração subordinada substantiva. Meu medo é o nervosismo. Fácil. Meu medo é que eu fique nervoso. Transformei. Coloquei uma conjunção integrada e coloquei mais um verbo. Convém a sua vinda. Fácil. Convém que você venha. Olha lá. Conjunção integrada, mais um verbo. Legal? Agora aqui, ó. Vamos analisar agora essas duas frases, essas duas orações que temos aqui, ó. Parece que a solução do problema é essa. Qual que é a primeira coisa que eu preciso encontrar? Os verbos. Parece. E tem um é aqui. Muito bem. Próximo passo. Separar as orações. Oração principal. Tem a conjunção integrada aqui, então essa é a oração subordinada. Agora eu faço a pergunta. Tem sujeito na oração principal? Não tem sujeito na oração principal. Se não tem sujeito na oração principal, eu já vou direto. Oração subordinada substantiva.
subjetiva. Acabou. Próximo. A verdade é... Opa, deu errado aqui, peraí, vou corrigir. A verdade é que todos se entendem. Então vamos lá. Verbos, quais são os verbos? Verbos, tenho um é aqui e eu tenho entender-se, tá? Legal, a verdade é que todos se entendem. Qual que é a oração principal? Achei a oração principal, essa primeira aqui. Oração principal. Por que essa é a oração principal? Porque a conjunção integrada, ela tá aqui. Então, eu sei que aqui eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada. Vamos ver se ela é subjetiva ou não? Vamos lá. A verdade é, tem sujeito na oração principal? Ih, professor, agora eu tenho, ó, a verdade. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sujeito e tenho um verbo de ligação. O que está faltando? Predicativo. Nesse caso aqui, ó, oração subordinada, substantiva, predicativa. Muito bem. Gente, é o seguinte. Se você seguir todos os passos da forma com que eu estou falando, você vai conseguir fazer isso daqui sem problemas, ok? Mas, como eu sempre digo para vocês, caso haja uma dificuldade para que você entenda essa matéria, olha, volte os vídeos, assista aos outros vídeos também, volte ao conteúdo, relembre lá no seu caderno. Você viu que para que você entenda isso daqui plenamente, é necessário que você já tenha outros conhecimentos. Então, assim, volte os exercícios no caderno, assista as videoaulas anteriores, assista os outros vídeos que vai dar tudo certo, ok, gente? Então agora é o seguinte, muito foco e vamos em frente. Tá bom, meus queridos? Então, até a próxima.